Olá pessoal, aqui é a Kelly do site Usando Bit e vamos fazer aqui algumas considerações antes da gente dar continuidade aos nossos códigos fontes. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a linguagem C ela é case sensitive, então ela é sensível ao caso. Tudo que a gente for escrever aqui vai interferir se a gente vai escrever com letra maiúscula ou minúscula, tá? Então vamos pegar aqui e vamos fazer uma função bem simples, só para a gente entender como é que funciona. Então eu vou escrever aqui main, abre e fecha parênteses, e vou colocar abre chaves e fecha as chaves. Esse aqui é um código simples da nossa linguagem de programação em C, e aqui a gente só vai pedir para ele fazer um printf, só para a gente poder entender como é que funciona. Então nós temos aqui um printf, e quando a gente for executar esse arquivo a gente precisa salvar ele. Então quando a gente vem aqui e simplesmente compila, a gente já viu isso na aula anterior, que ele vai perguntar aonde a gente quer salvar, a gente vai dar um nome e clica em salvar. Aqui só uma coisa interessante, que é importante a gente sempre ter esse cuidado. Então, quando a gente for salvar, a gente não está programando em C++, com algo mais, né, algumas coisinhas a mais que tem na linguagem C. A gente está programando em C. Então, nessa opção de tipo, vamos tomar cuidado e sempre marcar essa opção aqui, ó, .c. Então, nós vamos salvar sempre os nossos arquivos com essa extensão. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, aula, e vamos salvar. Ele vai compilar. E ele já executou a tela para mim, porque eu vim aqui em arquivo executar e compilar. Ele gerou aqui para mim esse novo arquivo. No arquivo anterior que a gente havia salvo, vocês devem ter notado que ele ficou .cpp, que é justamente a extensão do arquivo do C++. Então vamos sempre tomar cuidado em salvar nessa extensão agora, .c. Tá? E quando a gente dá um duplo clique, ele vai abrir justamente o nosso código fonte, onde a gente pode fazer as alterações. Então sempre ele vai gerar para nós um arquivo executável, que é onde está aparecendo o nosso código, o nosso programa em si, e um outro arquivo, que é o arquivo que a gente vai poder fazer as alterações no nosso código fonte, tá? Que é esse .c aqui, que quando a gente abre aqui, ó, a gente dá um duplo clique nele, ele vai abrir justamente aquele código que a gente já estava fazendo, a gente já estava trabalhando com ele. Bom, outra coisa importante é que esses códigos que estão sendo feitos aqui no curso, todos eles vão estar numa pasta chamada arquivos código fonte, tá? Então todos esses arquivos vão estar separados por aula, conforme as aulas que a gente for utilizando, eles vão estar todos lá, para você testar e entender como é que funciona. Dentro dessa função aqui simples que nós fizemos, ela está uma estrutura totalmente básica, né? Então vamos entender um pouquinho mais o que é cada item. Aqui na parte de cima nós temos a função main. Sempre que a gente for utilizar esse main, isso daqui é uma função da linguagem C. Então, função dentro dessa linguagem a gente pode entender de duas formas. Ou ela vem com parênteses, ou ela vem com o sinal de chaves, tá? Abre e fecha chaves. O que quer dizer uma função? Função, a gente não precisa colocar ponto e vírgula no final. E quando a gente for digitar, por exemplo, o printf aqui, para ele fazer alguma coisa, um argumento, a gente vai precisar colocar o ponto e vírgula no final. Outra coisa importante é que esse nosso compilador, ele apresenta bastante, ele tem uma janela que ele vai aparecer e mostrar os erros que ocorrem quando a gente fizer digitar alguma coisa errada. Então, por exemplo, se eu vim aqui e escrever
main com a letra maiúscula, como a gente já viu, a linguagem C ela é case sensitive. Se eu digitar a função main com letra maiúscula e eu compilar, ele vai apresentar um erro aqui para mim, ó. Ele apareceu um erro e é justamente disso que ele fala, olha, que ele até assumiu o executável que estava aqui na minha área de trabalho. Todo o código ele é case sensitive. Quando a gente for trabalhar com, por exemplo, com variáveis, se a gente for trabalhar com uma variável que escreva com letra maiúscula, quando a gente for colocar aqui no argumento, nessa parte aqui dessa linha, esse argumento também vai precisar estar da mesma forma, com letra maiúscula ou minúscula, exatamente como a gente escrever aqui nas variáveis na parte de cima. Bom, outra coisa importante é que o nosso programa ele desconsidera os espaços em branco. Então, por exemplo, se eu vim aqui na opção main, bater um espaço, e aqui também entre parênteses eu colocar espaço, ele vai desconsiderar, ele não vai apresentar erro, não vai fazer nada, tá? Ele vai simplesmente executar a minha função. Também aqui na parte de baixo, se você dá enter nos códigos, ele também vai ignorar. Claro que a gente não vai exagerar de fazer um espaço grande, né? Que isso é desnecessário. A gente só vai colocar esse espaço somente para poder ficar mais fácil a gente identificar as funções. Outra coisa importante é a gente trabalhar com indentação ou recuo. A gente vai apertar a tecla Tab e ele vai dar esse espaço aqui pra gente no início das palavras, dos argumentos, justamente para ficar fácil da gente ler. Então, se a gente coloca alguma coisa dentro desse argumento aqui, dentro desse espaço, com essa indentação a gente já vai enxergar do que se trata. Então, isso conforme a gente for utilizando os programas, vocês vão ver que isso é bem importante a gente estar trabalhando. Isso em qualquer linguagem, né? A gente sempre precisa colocar ter esse tipo de cuidado, colocar a indentação nos nossos trabalhos. Outra coisa importante que quando a gente utiliza as nossas funções, vocês vão ver isso nos códigos fontes prontos que vocês vão receber. Vocês vão ver que quando a gente cria algum argumento, a gente, para uma futura consulta, ou a gente precisa fazer alguma alteração no código mais à frente, para que a gente saiba do que se trata aquela função ou alguma fórmula, alguma coisa, a gente pode utilizar os comentários. Então, dentro da programação, nós temos dois tipos de comentários. Nós temos o barra barra, que a gente pode colocar aqui. Veja que quando a gente coloca o barra barra, ele ficou de uma cor diferenciada de todo o código. Ou também a gente pode fazer da seguinte forma: você pode colocar a barra, asterisco e no final barra, asterisco barra, ao contrário, né? Para que ele possa entender que tudo isso daqui é um comentário. Veja que isso daqui ele também ficou de uma cor diferente. Quando a gente executa o programa, o que acontece? O programa ele não vai imprimir nenhuma função, ele não vai imprimir esse texto. Vamos fazer um teste para que a gente possa enxergar a diferença entre comentários. Vamos colocar aqui, vamos aqui na parte de cima chamar essa biblioteca e pronto, nós temos aqui uma parada. Então vamos lá, vamos executar, compilar e executar. Ó. Veja que ele apareceu somente isso, ó. Pressione qualquer tecla para continuar. Então ele não apresentou essa janela aqui. Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos colocar aqui. E quando a gente compilar esse código novamente, vamos ver. Ele apareceu aqui, ó. Instrutora Kelly. Aqui ele ficou na mesma linha, isso a gente já viu na aula anterior. A gente só precisa colocar um barra N aqui no final. Vamos compilar novamente. E ele já deu um enter aqui, ó. Instrutora Kelly. Se a gente tirar esse argumento aqui de comentário, vamos ver como é que fica. Vamos compilar novamente. Olha só. Ele aparece aqui na parte de cima essa linha, né, do curso de programação. E na parte de baixo ele aparece esse segundo printf. Quando a gente utilizar comentários, a gente pode utilizar o barra barra, pode utilizar também o barra asterisco, e no final do argumento do que a gente for colocar, a gente coloca
um asterisco barra. Isso daqui também é uma coisa bem interessante que a gente utiliza bastante no dia a dia, em qualquer linguagem de programação, é que às vezes o código nosso pode dar algum erro e você não quer apagar todo o conteúdo para você testar onde que está o erro. Então para você não apagar todo o conteúdo ou a função que você for fazer, é só você colocar aonde você acha que está o erro, é só você colocar ele como comentário, que ele não vai ser executado pelo programa.